4.003 moradores de 53 municípios em todo o Piauí, entre 29 de outubro e 5 de novembro, para constatar essa mega aprovação, tanto da gestão do governador, quanto da gestão do presidente Lula no estado. Isso aí, mais detalhes? Todos os números você confere agora no www.meionorte.com. meionorte.com está lá em destaque. Você pode, inclusive, reler a coluna do Amadeu Campos no site dele, no blog dele, Amadeu Campos. Vamos ao vivo a Brasília com Cíntia Lages. Brasília chama. Olá, Cíntia, boa tarde. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Ari, vamos começar com a manchete da Cíntia. Foi o tema da live do presidente hoje, Minha Casa Minha Vida, abrindo faixa de financiamento para cidades pequenas, Ari. Vamos lá, Amadeu. Novo Minha Casa Minha Vida tem financiamento para 219 municípios do Piauí. Cíntia. Olha, com a popularidade do presidente Lula em queda, sobretudo nas faixas que ele gostaria de estar melhor, o governo decidiu apostar muito naqueles programas, naquelas ações que são as mais populares. Já temos o Bolsa Família, que é a ação mais popular do governo, e agora o Minha Casa Minha Vida. E aí o presidente Lula abriu espaço para o ministro das Cidades, Jader Filho, naquele encontro que ele tem toda semana, a conversa com o presidente. Hoje pela manhã foi toda do Jader Filho. E aí ele fez uma série de anúncios. O programa Minha Casa Minha Vida, que foi relançado pelo presidente Lula e pretende, de fato, reduzir o déficit habitacional gigante que existe hoje no país. Para esse ano, segundo o Jader Filho, havia uma meta de 361 mil unidades para serem iniciadas. Ele afirmou aí que o governo vai bater essa meta para mais de 460 mil. E durante a conversa com o presidente, ele também anunciou a publicação no Diário Oficial de hoje desse plano habitacional específico para municípios que têm abaixo de 50 mil habitantes. Isso é ótimo para o Piauí, porque dos 224 municípios piauienses, apenas 5 têm mais de 50 mil habitantes. Teresina, Parnaíba, Picos, Floriano e Piripiri. Todos os demais têm abaixo de 50 mil, então serão contemplados com esse plano, que é um modelo específico para esses municípios, que prevê a construção entre 16 e 20 mil unidades habitacionais nas cidades. É claro que as cidades maiores vão receber mais unidades habitacionais e uma novidade é que podem ser construídas também na zona rural. Outra coisa, todas as casas serão construídas nessa parceria com as prefeituras. A licitação será feita pela própria prefeitura e o contrato entre o Ministério das Cidades, através da Caixa Econômica Federal, é feito diretamente com a prefeitura do município, o que também é uma ótima notícia para os prefeitos. Afinal de contas, ano que vem tem eleição e essa perspectiva da construção de unidades habitacionais dentro do Minha Casa Minha Vida, que, repito, é esse programa popular do governo federal, é de fato muito positiva. Então, casa bem o programa, que é um dos preferidos da população brasileira, com essa perspectiva das prefeituras. E o presidente ainda falou aí nessa conversa que ele gostaria que tivesse mais possibilidades da classe média comprar essa casa. Ele até citou o caso de pessoas que recebem entre 8 e 9 mil reais e que essas pessoas hoje não conseguem comprar a sua habitação. Uma última novidade sobre isso, que é um pedido feito pelo próprio presidente, é que todas as casas do Minha Casa Minha Vida terão varanda e biblioteca. No caso da varanda, é qualidade de vida, né? O presidente sempre fala sobre isso, que as pessoas querem ter aquele espaço dentro de casa para fazer um churrasquinho, ele sempre comenta isso. E também a biblioteca, que é um estímulo à leitura. Então, a gente tem aí esse Minha Casa Minha Vida 2.0 turbinado e agora para a zona rural e para as pequenas cidades que não eram contempladas com os financiamentos, porque as construtoras não tinham interesse também de financiar essas unidades nos municípios. A sua habitação
Está publicado hoje no Diário Oficial o plano de habitação para os municípios que estão com o seu número de habitantes abaixo de 50 mil. Então, os municípios abaixo de 50 mil habitantes serão atendidos por um programa específico, presidente, que vai ter mais ou menos entre 20 a 16 mil unidades habitacionais que vão estar estabelecidas para o ano de 2024. Esse é um pouquinho diferente, Uchoa. Esse você faz o contrato de repasse diretamente com a prefeitura. Então o governo federal faz o contrato com a prefeitura licita e constrói aquele número de unidades. Então o senhor vai poder, além de atender todas essas casas aqui, o senhor também vai poder atender com esse novo programa que está hoje publicado no Diário Oficial, os municípios abaixo de 50 mil habitantes. Ô Jader, um pedido que... É isso, então. Publicado no Diário Oficial, esse plano fica oficialmente autorizado para começar os primeiros contratos. Vamos lá, Franci. O novo Minha Casa Minha Vida, turbinado e chegando lá nos pequenos municípios, que era uma reclamação. O programa, nos últimos anos, se afastou dos pequenos municípios. Se afastou de completamente quase todos os municípios, Amadeu. É verdade. Aqui no Piauí, por exemplo, novas unidades botaram para acabar. Botaram para acabar, Então, isso ajuda muito a dinamizar a economia brasileira, que já apresenta sinais de avanço, de melhora, fugindo daquela estagnação que foi vista nos últimos anos. Então, é mais uma medida naquele pacote de ações do governo Lula que congrega tanto o social quanto o econômico. Então, se a previsão do PIB já é para um crescimento acima do que era prospectado no início do ano pelas principais agências, com ações do tipo, como a retomada do Minha Casa Minha Vida, a projeção para o próximo ano é ainda melhor, Amadeu, porque realmente o Brasil estava precisando sair dessa estagnação e observar um crescimento econômico real. É jogo de ganha-ganha, Poliana? Inclusive com essa projeção também de aumentar a faixa de renda das famílias beneficiadas, que podem aderir ao programa. O ministro falou que já estuda aumentar para pessoas com renda familiar de até R$12 mil, atingindo a classe média. Agora só é a preocupação com a gestão desses recursos repassados a prefeituras, né, Jorge? A gente estava comentando aqui nos bastidores, em ano eleitoral. Então, realmente, até para que não se deixe a abertura para manchar um programa que é exitoso como Minha Casa Minha Vida. O João vai comentar sobre isso, que foi um aspecto quando a gente estava rodando a fala do ministro, o João comentou aqui, eu vou puxar, João, o seu comentário. Eu queria só botar um tempero no seu comentário. Porque a Poliana falou que está resvalando, para não meterem a mão. Exato. Para não meterem a mão. Aí subentende-se políticos e empresários. Também. Correto? Mas aí eu pergunto, não cabe a fiscalização? Cabe aí. Inclusive preventiva? Cabe aí que morre a esperança, que nasce a esperança de que tudo dê certo. Primeiro a gente tem que levar todas as iniciativas com boa fé, né? Você não pode criar um programa habitacional. Se você for pensar em quem vai entrar com má fé, você não constrói nada no Brasil, né? E aí se você for pensar que, não vou fazer Minha Casa Minha Vida porque pode ter corrupção. Não vou fazer... Isso, ninguém faz nada. Aí não acabou. Ninguém faz nada. Mas a vantagem é que a gente tem. Quem é que fiscaliza o programa Minha Casa Minha Vida e quem é que dá o aporte financeiro? A Caixa Econômica Federal. E a Caixa Econômica Federal, você pode ter crítica à atuação da Caixa no que quiser, menos que a Caixa é conivente com o desvio de recursos. A Caixa pode ser governo que for, que entra, que sai, quando termina a obra lá, ela dá um atesto. Se a obra tiver ok, tá ok. Se não tiver ok, meu amigo velho, fica lá como inadimplente, né? E alguém vai ter que devolver os recursos, né? E tem mais um detalhe. Não adianta você imaginar qualquer país do planeta. Eu vou perguntar ao Ari, que é guia dos povos e nasceu 40 minutos antes do nada. Existe corrupção zero em algum país do mundo? Não. A diferença é que quando tem corrupção, por exemplo, em Portugal, já no começo da investigação o ministro já sai. Nós vamos já mostrar que o povo vai já trazer para nós. A diferença... E outra coisa, a diferença é que quando é na China... O Xi Jinping manda executar. O cara amanhece morto, né? Eu gosto do Amadeu porque ele me pergunta e ele responde. Não, Ari,
Calma, Farol. Farol, Tô calvíssimo. Farol, não se digladie comigo. Não, jamais. Já isso desisti faz tempo. Isso me machuca. Farol, quando Não você... vou fazer o que o João Carvalho faz, porque ele só tem essa energia porque ele só vem uma vez por semana. Como eu venho todos os dias, já perdi essa energia. Quando você digladia comigo, eu me enfraqueço. Agora, o que eu quero dizer é uma coisa, porque eu queria dizer o seguinte. Você imagina, quem critica, né, a possibilidade de corrupção, primeiro que ela vai... Depende do percentual e punição, isso aqui é o importante. E outra, você imagina quando não havia o programa e tinha as emendas PIX, que até hoje ninguém sabe, ninguém viu para onde é que elas foram, o que é que elas foram Ainda vai dar na cabeça delas, de gente, eu e continuo pronto, dizendo, acabou. quem tiver pensando Era que só haja isso, nada. Ari, mas é com você. Olha, a corrupção é um advento mundial e existe desde que a humanidade se reúne em grupos de mais de uma pessoa. Agora, como os países, as lideranças lidam com a corrupção é que difere. Tem país que condena a pena de morte. No Japão tem uma tradição de morte por suicídio daqueles que comprovadamente cometeram corrupção. Há países europeus onde o afastamento no início das investigações é uma regra para que as investigações não sejam prejudicadas. E há países como o Brasil, onde os condenados os acusados são condenados e depois eles são soltos logo em seguida. Bem, agora, sobre o Minha Casa Minha Vida, esse número, quando a Cíntia trouxe, eu fiquei muito impressionado, né, com mais de 2 milhões de moradias. Mas quando o presidente Lula falou para o ministro Jader, filho, olha, 2 milhões, ele disse, não, mais de 2 milhões. Gente, isso é para compensar o que deixou de ser feito nos últimos 4 anos. Para você ver como é prejudicial ao país quando um programa que dá certo, que não é um programa do Lula, é um programa do governo, é interrompido por questão ideológica. Quer dizer, o país deixou de fornecer aos seus habitantes 2 milhões de moradias nos últimos 4 anos, porque era um projeto bem-sucedido associado ao Lula e o ex-presidente Bolsonaro não queria levar adiante. Eu acho que foi o Paulo Guedes. Ô Cíntia... eu esqueci que o Bolsonaro é um santo. Cíntia, vamos falar agora sobre reforma tributária. O presidente Lula conversou lá no Senado, ele quer agilizar. Conversou ontem com os líderes dos partidos, saíram daqui do Palácio do Planalto 10h30 da noite. O presidente foi alertado sobre a possibilidade de um revés no Senado Federal, depois que, nos últimos meses, houve uma sessão de rebeldia do presidente Rodrigo Pacheco. Eles, inclusive, rejeitaram o nome do indicado para a Defensoria Pública da União. O presidente conversou com os líderes e o governo vai sabendo que tem, inclusive, a possibilidade de perder no Senado Federal. Mas a votação está acontecendo na Comissão de Constituição e Justiça, que é mais tranquila. Lembrando que o governo, para aprovar uma PEC, né, que é uma proposta de emenda à Constituição, que é exatamente esse projeto aí da reforma tributária. Precisa de 49 votos a favor e a previsão é que o governo pode ter até 55 votos, mas os líderes... eles todos disseram ao presidente, olha, é possível que aconteça, ou seja, possível que não seja aprovado, mas o governo está indo com essa ideia, perspectiva de aprovação. Nos últimos dias o ministro Fernando Haddad tem trabalhado muito nesse sentido, inclusive ele tem questionado bastante essa polarização, porque agora mesmo na CCJ, eu estava acompanhando até agora há pouco, há muitos questionamentos ainda. E o mais curioso é que, quando passou pela Câmara Federal, essa PEC teve 669 emendas que foram apresentadas. Dessas, 183 foram aceitas, admitidas pelo relator, que é o senador Eduardo Braga. Ele admitiu as 183, apresentou esse texto e hoje ainda houve 30 modificações. Tem muitas mudanças que são importantes. As mais populares, né? As que as pessoas mais comentam, são exatamente a extinção de tributos sobre o consumo atualmente existentes, a criação de outros 2, um de competência do governo federal e outro de competência dos estados e municípios. Assim ficaria dividido o grosso
da reforma tributária. Mas aí você tem também uma série de outras questões, lembrando que tem prazos para a transição, esses prazos são de 2026 a 2033, então, tanto consumidores quanto empresas terão um tempo muito grande para se adequar a essa reforma tributária. Tem ainda também uma novidade, e eu digo novidade porque essa questão do cashback nunca foi implantada no Brasil, que é a possibilidade de devolução de dinheiro para aquelas pessoas que fazem parte de uma população de mais baixa renda seria na compra do botijão de gás. Outra notícia também que interessa uma parcela muito grande da população é o tributo diferenciado para profissionais liberais. Vale para médicos, advogados, jornalistas, engenheiros, e a alíquota seria correspondente a 70% do valor do tributo. Isso, eu digo que, reporto que é importante, que a gente sabe que com a reforma trabalhista lá atrás aumentou muito aquela chamada pejotização, né? As pessoas passaram a trabalhar por conta própria, ter a sua pequena empresa, serem microempreendedores, e aí elas pagariam uma alíquota menor. Mas há muita discussão ainda, há muito questionamento, e a reforma que vai ser aprovada, se for aprovada, ela não será a reforma que o governo gostaria de ter, né? Mas é a reforma que é possível. Tem até uma frase do ministro Fernando Haddad, que eu peguei agora há pouco, onde o ministro reclama dessa polarização que continua a acontecer. Ele disse o seguinte: uma coisa que é geracional, ele se refere ao fato de que são 40 anos de discussão da reforma tributária e vai produzir por décadas efeitos, não pode ser objetivo de polarização política, fecha aspas, o ministro Fernando Haddad. Cíntia, vamos aguardar o resultado. Obrigado, Cíntia, ao vivo de Brasília. Até amanhã. Toda vez que o Ari vai entrar, tem uma trilha sonora anunciando. Você não presta atenção em mim. A gente falou dessa questão do Pacheco, mas tem uma questão muito pior do que a questão da advocacia. O Pacheco suspendeu o envio da lista dos ministros do STJ. Por suspeita de favorecimento. A Daniela Teixeira, que foi o primeiro nome enviado, junto com 2 embaixadores lá, teve as portarias, a portaria lá da mesa do Senado, suspensa, as portarias foram canceladas. Um gesto político. Um gesto político, mas completamente inconveniente. Primeiro porque já foi aprovado o nome, Amadeu. Olha só o que ele vislumbrou, aquela questão da má-fé, né? Ele vislumbrou que, como mandaram o nome da Daniela Teixeira, ela seria favorecida na composição das turmas do